Sabe que eu estava conversando com um casal e eles estavam me contando que eles brigaram por um detalhe tão pequeno. Como assim pequeno assim? Eles estavam no banheiro Uhum. e acabou o rolo de papel higiênico. Ah, Ela foi, colocou o rolo numa posição. certo. E ele foi e disse que o rolo não podia ficar daquele jeito, tinha que ser do contrário, a folhinha tinha que descer por baixo. E aí, E aí começaram uma discussão por causa uma disso. briga tremenda por causa disso? E foram dormir um virado de costa para o outro. Pequenas coisas, grandes problemas. Uma grande tempestade pode começar por um detalhe tão pequeno. Nesse momento, nós temos a alegria de receber você na nossa casa para começar o programa Lar e Família, o programa da nossa família. Para a sua família, seja muito bem-vindo na nossa casa. É sempre bom ter você aqui conosco. Hoje receberemos um casal muito, mas muito amado, muito especial por todos. Eu vou vibrar de alegria, estou até emocionado, recebendo o pastor Bechara e a sua esposa. Pode vir. Irmã Nájila, pode vir, irmã Nájila, por favor, para nós recebê-los aqui na nossa casa e aqui na Novo Tempo. É uma alegria, é um privilégio imenso. Quando eu fiquei sabendo que Tininha havia convidado vocês para vir aqui, eu disse, Tininha, Fique à vontade, teremos uma tarde maravilhosa, um dia maravilhoso, um momento maravilhoso, uma noite maravilhosa. Obrigado por aceitar o convite e por estar conosco aqui nesse instante. E o Senhor vai ser honrado, com certeza, com toda a experiência de vida de vocês. Agora nós queremos conhecer um pouquinho de vocês. Eu, particularmente, estou bem curiosa, porque gostaria, assim, de saber quanto tempo de casados vocês têm, quantos filhos, quantos netos. A Nájila responde. Nós vamos fazer, agora dia 19 de maio, 60 anos de casados. 60 Graças a Deus, a misericórdia de Deus. Benção. E nós temos duas noras maravilhosas, 5 netos. Oh, que E bênção. estamos muito felizes, Que graças a bênção. Deus. 5 Foi uma netos. graça. E eu fiquei sabendo que tem um neto que já vai casar, Vai é em verdade? setembro, é. Que maravilha, né? A família vai avançando. Vai. Então, O que você 60 acha? anos de Tem muita casado, experiência? tem muita experiência. Será que eles passaram por algum probleminha tipo do Olha, papel higiênico, eu acho assim? que deve ter passado alguns, mas já deve ser uma família perfeita, né, pastor Bechara? Eu também acho. Não, que... Ninguém é perfeito. Não, pastor Mas a história do papel higiênico não aconteceu conosco. Ah, não, vocês não. Pastor Bechara, com 60 anos de casado, o casamento pode ser perfeito? Poderia ser perfeito, Poderia ser perfeito. mas ainda nós não estamos no céu. essa é uma boa boa resposta. A gente sabe que a vida é feita de detalhes, né? A Detalhes. beleza, tudo são os detalhes. E vocês conseguem lembrar de algum momento, assim, de um pequeno detalhe que poderia ter sido um problema, mas não foi, porque vocês conseguiram administrar as lutas da vida? A Nájila tem um gênio muito bom, porque ela esquece rapidinho dos nossos defeitos e sempre procura uma aproximação. E o que acontece com os casais, idealmente, seria o que aconteceu em Caná da Galileia. Na hora das dificuldades, a gente tem que se lembrar do conselho de Maria. Façam tudo o que ele lhes disser. E sempre foi um mar de rosa, irmã Nájila, o casamento? Não deveria ser. É. Aliás, deveria ser um mar de rosas. Mas não foi, 60 anos não foi de mar de rosa? Eu tenho a impressão que a maioria dos tempos, dos momentos, foram um mar de rosas, mas tem alguns momentos Que são difíceis. São Mas- dois líderes, então... Dois líderes? 2 líderes. Então, há diálogos suaves, há diálogos um pouquinho As mais calorosas. intensos. Mas quando acalorosos, eu sou a primeira a ficar quietinha e não gosto de discussões, só gosto de conversas. Que bom. Eu também devo gostar. Então, Sabe o que eu estou curiosa para saber?
Eu não sei se vocês vão lembrar, porque são 60 anos de casado. Mas a gente percebe, acho que vocês que estão aí do outro lado, que acabaram de casar, tem 5 meses, 1 ano de casados, às vezes discute por causa desse probleminha De que a gente detalhes falou, tão né? pequenos. De um papel higiênico, de uma pasta de dente que você espremeu. Uma toalha que o marido deixa em cima da cama. Vocês lembram de algum detalhe, por exemplo, dos primeiros anos de casado de vocês, assim, que teve assim detalhes assim que não são tão importantes e que vocês tiveram que parar e pensar assim, o que nós vamos fazer Que poderia agora, né? ter se tornado Poderia um problemaço. E eu acho que no O começo... povo quer saber, pastor. No Põe na começo, roda. no começo é um estudo, é como um lutador de boxe. Ele vai olhando os movimentos. Então, no princípio, para nós foi muito fácil. No princípio foi muito fácil. Lembra de um... Depois que vêm os filhos, tem interessante. algumas coisas porque os parentes também têm parte na família. E às vezes a menina nova quer uma liberdade assim mais autêntica dela. E às vezes não sabe aproveitar os conselhos de sogra, de De sogro. mãe. Então, a gente tem que experimentar com Deus e levar uma vida harmoniosa com Deus. Porque se você tem a vontade de buscar a Deus cada manhã, os problemas vão ser mais fáceis. Consegue lembrar de uma história, assim, de um detalhe, assim, lá em casa tem uns negócios. Lá em casa, posso pôr na roda aqui, produção? Posso? Eu tenho um problema com chinelo, entendeu? Então, eu sou índio, né? Então, gosto de andar descalço. E, de repente, eu estou descalço. E a dona Tininha, cadê seu chinelo? Cadê o seu... Então, se eu não tiver calma nessa hora, ou ela calma nessa hora, por causa de um detalhe, de um chinelo, a gente pode chegar num problema, especialmente se eu estiver num dia agitado, ou preocupado, ou tenso, ela também. Então, pequenos detalhes, às vezes eu deixo lá a pia, às vezes não muito bem sequinha, e aí quando a Tininha chega... Porque eu já tive casais aconselhando que por causa de uma pia molhada, por causa de um detalhe pequeno, eles causam um problemaço. E quase sempre os casais que chegam nesse momento de uma grande confusão, de um grande problema, eu começo a perguntar, mas o que aconteceu? Aí eles vão para um detalhe, mas o que aconteceu? Quando vão perceber, eles nem lembram qual foi o motivo inicial tão simples que gerou um problema tão grande. Lembra de algum? Olha, pastor, nós tivemos uma vida muito boa. E durante a vida eu resolvi não reclamar de nada. Opa, essa é uma dica boa. Essa é uma dica boa. Pastor, porque nossa vida aqui é uma escola. Se você não passa no vestibular, você repete. Quem gosta de repetir? Ninguém. Eu não gosto. Então eu resolvi, pastor, aceitar. Por quê? Porque meu marido é íntegro, meu marido é bom, meu marido tem os seus defeitos assim como eu tenho. Que coisa linda. Mas eu não reclamo quando ele faz alguma coisa. Ele também não deve reclamar de mim, eu penso. Pelo menos para você. Eu penso. Então, pastor... E aí, pastor Bechara, você reclama ou não reclama? Eu reclamo mais que ela. Mas tudo tem a sua medida e a gente tem que saber relevar. Porque a gente procede de famílias diferentes, né? São, de certo modo, culturas diferentes. Sim, pastor, né? com certeza. E há hábitos cristalizados que surgem do berço praticamente. A cultura é um grande problema. O senhor que é um homem viajado, um homem de vasta experiência. Nós temos a mesma Vocês que são cultura. missionários, mas ao caminhar pelo mundo, a cultura é um grande problema ou um pequeno problema? O que vocês Eu acham? acho que a cultura é um problema significativo. E você tem que saber respeitar a cultura. Nós moramos 1 ano no Egito. Certo. E fomos lá para entender a cabeça árabe, o modo de pensar, as expressões, tudo isso faz parte desse conjunto, desse elenco de hábitos e conversas e pensamentos. E eu acredito que a Nájila e eu procedemos de uma cultura semelhante. Né? A etnia é
praticamente a mesma. A mesma, É. né? Lá em casa, eu e Tininha somos muito diferentes. Eu venho do norte do país, ela do sul do país. E coisas pequenas para nós são muito diferentes, né? Então, no nosso casamento, temos que aprender a lidar. E Tininha é muito mais paciente, muito mais bondosa, lidar com com meus pequenos detalhes que talvez outra mulher, se não tivesse tanta sabedoria, não teria lidado de uma forma a integrar, a nos ajustar, a nos tornar cada vez mais próximos e mais perto um do outro de fato, né? Então, e pensando nisso que você está falando, por exemplo, se ele fez alguma coisa que eu não gostei, né? A pia molhada. Olha a pia molhada, isso é uma molhada. verdade. É a pia isso é do uma banheiro, verdade. tá? Lá, lá, Mas lá. olha só, a minha altura é a altura dele, né? Então, ele 1,80, eu 1,55. Então, a pia tá molhada, aí eu não percebo, porque a cor é bem clarinha, né? Então, quando eu chego, molha a minha roupa. Porque eu encostei na pia, né? Aí ficou aquela marca E ela na está roupa. indo para o Pro trabalho, né? Aí, na hora, você tem que decidir. Ou você começa a resmungar... O sangue ferve, não Né? ferve? Na hora você fala, por que que não secou a pia? Era só passar um papel. Não acontece isso na sua casa também? Então, e aí eu penso, eu vou lá discutir com ele por causa da pia molhada? Vou fazer o seguinte, eu vou secar a pia, seco minha blusa ou troco e resolvo o problema. Um outro dia aconteceu de novo, por exemplo, né? Aí chego lá, molhou minha blusa. O que eu tenho que fazer? Vamos parar e vamos conversar, né? Querido, não faz assim, por Olha, favor, tá vendo? né? Porque Uma aula da professora Tininha. Olha só o que eu tenho aqui, né? Por isso que eu aprendo. fala, querido, olha aqui minha blusa, olha a situação. Será que você podia só secar quando você for fazer a barba, né? Para evitar de eu ter que trocar roupa, aí vai demorar mais tempo para a gente sair para o trabalho. E como eu gosto sempre de chegar na hora nos compromissos, então é melhor eu cuidar desse detalhe. Porque se eu não cuido desse detalhe lá na minha casa, ele se tornará um grande problema. E uma esposa com pouca paciência pode gerar uma grande confusão, sim. especialmente se ela tiver de TPM. E aí vira aquele rolo todo desnecessariamente. E aí a gente começa a entrar em grandes conflitos por causa de detalhes Percebeu pequenos. duas dicas que eles nos deram, né? Tina, Pra repete para nós. Repete para nós. Para nós e para as pessoas que estão nos ouvindo aí. aham. Primeiro lugar, colocar Deus na vida, não é? Segundo lugar, decidir que você não vai ter problema, não é? Relevar, o pastor disse, né? Decidir Vai- que aquilo não é importante Sim, naquele momento. os problemas acontecerão, mas você tem que, na hora, parar, pensar, né? O que eu vou fazer? Que escolha que eu vou tomar? Você escolhe brigar, Reclamar é um pequeno problema, é um pequeno problema. mas se reclamar para uma terceira pessoa se torna um grande, Grande problema. problema. Olha, Nossa, gente, pastor. olha, não, pastor, essa foi show. Foi uma Sim. pérola, pastor. Essa foi uma pérola, eu vou colocar nas minhas palestras. Reclamar para o outro, Nossa, pastor. e especialmente com sabedoria e contato, é um pequeno problema que vai ser resolvido. Agora, reclamar para um terceiro, pode ser para a mãe, para sua mãe, para a sogra, para o parente, para alguém, Amigo. se torna um grande problema. Olha, pastor, muito E obrigado. o casal Foi fica uma vulnerável. pérola. Quando alguém percebe uma crítica que você está fazendo, o marido está Direta fazendo ou para a mulher, diretamente, aham. ou vice-versa, sempre tem algum malandro ou malandra vendo isso e percebe que é vulnerável esse Abriu casamento. uma brecha, Uma né? brecha, uma pequena coisa pode abrir um abismo. Um grande abismo. Olha, essa Palavra sábia. colocação foi sábia. Pastor, muito obrigado. Agora, da altura de 60 anos de casado, nós temos aqui nossos amigos da Novo Tempo, pessoas casadas há pouco tempo, algumas pessoas indo para o casamento, pessoas casadas há bastante tempo. Para vocês, não está no nosso roteiro, mas eu não vou aguentar, produção, eu não vou aguentar. Para vocês, o que é casamento? Fala, Nájila. Casamento é uma coisa preciosa. Eu vou ficar assim, bem quietinho, aprendendo desse momento. Isso é precioso diante de Deus porque a gente recebe a bênção dele. A bênção de Deus, o casamento deve ser santo, deve ser puro,
deve ser eterno. Agora, você está namorando, está conhecendo o rapaz. Certo. Se vocês se combinarem antes do casamento, pronto, podem casar no tempo certo e na medida certa, com as suas economias certas, com os seus trabalhos em dia, tudo certo. Tudo organizado para começar Sim, bem, né, pode. irmã Nájila? E depois do casamento, vocês abriram os dois olhos. Depois do casamento, podem fechar um olho. Fecha os dois, assim, né? Às vezes pode fechar, mas você tem que entender que depois do casamento, a vida não é só um mar de rosas. Você tem os trabalhos, ela tem os trabalhos, você tem o trabalho de casa. Não é como o namoro, queridos, mas é uma vida a dois. É uma vida que vai edificar para a eternidade. Olha que conselho interessante. Você está noivo, está namorando, abre os olhos bem grandão para olhar todo o detalhe. Você foi para o altar, casou, agora fecha os olhos, deixa bem fechadinho, porque você vai querer olhar demais. Se a irmã Nájila aguenta firme, vai em frente, segura na mão do Senhor e faça o seu melhor e o seu casamento será uma bênção. E o que é família para vocês? O que é 60 família? anos vividos Tininha, com a família. Essa foi show. Pastor Bechara talvez podia nos responder essa pergunta. O que é família? É a alma mater. A família, veja bem, Satanás veio pronto, adulto. Jesus escolheu vir como uma criança para demonstrar aí o começo, o que é a família. A família é algo essencial para nos ajudar em nossas lutas, para incentivar, soerguer, acolher, confortar, animar e sobreviver espiritualmente. A família é o nosso ninho. Isso, olha, anota aí você, anota aí, a família é o nosso ninho, o nosso lugar de aconchego, quando tudo está difícil, quando tudo está bem, um lugar de acolhimento, um lugar quentinho para aquecer o nosso coração, para nos suportar, nos apoiar nos momentos difíceis e para ser prazeroso nos bons momentos. Pastor, o senhor é um homem amante da família, sempre está preocupado com a família, escreveu sobre família e o senhor tem assim uma paixão de escrever por temas ligados às mulheres da Bíblia. É fato isso aí, pastor? O senhor trouxe alguma coisa para a gente ver? Eu acho que é fácil. É fácil pela graça de Deus. Porque o anjo ímpio escolheu a mulher para encontrar uma via, pela simplicidade da mulher, pelo carisma da mulher, recebeu elogios, aquela coisa toda, e ela não percebeu e aconteceu a entrada do pecado. E Deus não abandonou a mulher Não. chama a mulher de igreja, levantando o ânimo da mulher. E eu tive o privilégio de escrever 11 livros sobre as mulheres da Bíblia. Um dos últimos é A Mulher Virtuosa de Provérbios 31. E você se casou com uma mulher virtuosa. Amém. O senhor também. Eu também. E eu espero que o pessoal que esteja vendo seja abençoado por Deus e reconheça que a sua mulher é uma bênção de Deus em sua casa. E que as mulheres que estão nos assistindo, né, também olhem para esse exemplo, para a Bíblia Sagrada e busquem como ser uma mulher virtuosa dentro da sua família, né? Porque se ela não decidir por isso, ela não será. Né? Então, você que tem uma esposa virtuosa, reconheça, estimule, ame-a, diga para ela. E você que é uma mulher, procure no Senhor ser uma mulher segundo o coração de Deus. E você vai abençoar, vai edificar a sua casa. E aqueles pequenos detalhes que as mulheres percebem, ela vai ter sabedoria para impedir que se tornem grandes problemas. Pastor, primeiro Deus, depois a família e depois a igreja. Ok, primeiro Deus, Sabedoria depois a família e depois a igreja. Deixa eu fazer uma pergunta. Querida, você pode fazer uma pergunta. Nós estamos 29 anos e quantos dias? 12 dias hoje. 12 dias procurando
acertar no casamento e ter um casamento perfeito. A gente não encontrou ainda esse casamento perfeito. Estamos tentando. Estamos buscando ser Vocês melhor cada dia, né? Vocês, 60 anos, encontraram o casamento perfeito? Eu acho que só no céu nós vamos encontrar. Só no céu. Estamos no caminho Estamos no caminho. para a entrada no lar celestial. Mas como é gostoso, Como né? é gostoso. certeza. Como é gostoso você casar e ter um esposo querido, assim como meu marido. É verdade, como o meu também. Fiquei Aí, emocionado, olha fiquei só. emocionado agora, Mas hein? Graças a isso, Deus. Produção, não estava no esquema, mas estou emocionado, produção. E tá gostoso também. mas isso, meus amigos, não é conquistado assim de um dia para o outro. É você, é joelho no chão, orando, pedindo para Deus abençoar o casamento. E problemas existem, mas você pode escolher, como nós falamos aqui. Verdade. Né? Ou você escolhe desistir do casamento, como era uma das perguntas que eu ia fazer. As pessoas que estão casadas no comecinho, aí, às vezes 5 anos, 7 anos, já querem desistir. Mas como tem bênçãos de Deus preparadas para o nosso lar, para a nossa família. Então, não percam essas bênçãos, entreguem nas mãos de Deus, deixe Deus agir na sua vida, no seu casamento. E você vai ser muito feliz, como a gente está tentando, Lutando pra ser feliz. e para ser feliz. Eu gostei muito quando você olhou firme para ela. E você sabe que o casamento é quase que uma obra para um profissional. Porque requer de cada um de nós tempo, requer renúncia, requer estudo da palavra, requer estudo de bons livros, requer oração, requer olhar para você, fazer uma avaliação, requer você olhar para você e buscar aonde melhorar, olhar para você e o que eu posso mudar para que eu possa tornar o meu casamento um lugar melhor, um lugar feliz, um lugar ideal, que nunca será perfeito, mas, como vimos aqui, o nosso desafio é buscar em Deus cada dia como me tornar o melhor cônjuge que eu poderia ser. verdade. Pastor Bechara, irmã Nájila, foi um prazer imenso obrigada. tê-los conosco. Muito É uma obrigada. alegria tremenda. Eu quero agora, nesse momento, pedir para vocês ficarem um pouquinho aqui. Tininha quer ter a alegria de desfrutar da sua companhia por mais um instante. Tomar um suquinho, né? Isso, tomar um suquinho, né? Vocês nem experimentaram o suquinho, tá uma delícia. Eu não posso dizer. Enquanto eu vou... Eu não posso dizer umas palavras para minha garota? Nossa, pode, pastor, pode dizer, pode dizer. É, porque. Bem rapidinho. Porque as amigas da minha mulher disseram, pelos livros que ele escreve, ele deve ser muito romântico. E ela acabou comigo, dizendo assim, ele é muito romântico, mas ele só escreve. Então agora eu tenho um hábito nas igrejas onde eu vou de dizer umas palavrinhas para ela. Tá. E eu pediria licença para Pois dizer. não, pastor, você Então, tem 30 tá segundinhos para dizer. Você é a musa das minhas canções. Eu quero solestrar suspiros, silabar paixão, solfejar você. Quero atravessar a barreira da sua pele e enviar ao delicioso espaço dos seus lábios todo o amor que eu sinto por você. Não, vou ter que aplaudir. Ó, a produção está chorando lá em cima, está quase querendo dar mais tempo para mim, mas eles não podem dar. Pastor, muito obrigado. Foi um privilégio, foi uma delícia poder desfrutar da vossa presença aqui nesse momento. A Rede Novo Tempo e o programa Lar e Família foi abençoado com a sua presença aqui, com o seu ministério. Agora, só um tempinho com os nossos amigos, podem ficar aí, por favor, queridos amigos. Que desafio, não? Mas que coisa linda é o casamento. É um presente, é o início da família. O Senhor Deus deu para o homem momentos como esse, uma poesia dita com tanta emoção e com tanta verdade. A Bíblia diz aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Porque o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não há de ciúmes, não se ufana, não se soberbece,
não se conduz inconvenientemente. Que delícia é você poder ter alguém que pode te amar, que decidiu te amar. Você não foi escolhido, você não foi sorteado, melhor dizendo, para ser amado. Não, Deus escolheu amar você. E melhor do que isso ainda, ou mais adiante, Deus deu alguém para amar você, para respeitar você, para viver com você, para estar ao seu lado cada dia de sua vida. O inimigo sabe que a melhor forma de destruir alguém é começando por sua família e por seu casamento. E ele vai colocando pequenas coisas, pequenos problemas. E quando nós não permitimos que Deus tome conta de nossa vida, sabe o que acontece? A gente se entrega ao inimigo, permite que ele traga como uma fagulha pequena um grande incêndio para a minha casa e para a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar com você nesse momento, para que as pequenas coisas não se tornem em grandes problemas na sua casa. Vamos orar. Pai de amor que está no céu, nós somos gratos por teu cuidado e por teu amor. Obrigado porque nos ama. Obrigado porque está disposto a estar comigo cada dia, dando-me força para superar os pequenos detalhes da vida e até os grandes, impedindo que se tornem grandes tempestades, grandes incêndios na minha casa, na minha família, no meu lar. Obrigado por teu amor. Batiza-nos com o Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Foi uma delícia, foi um prazer. Mas semana que vem tem mais e a gente se encontra aqui no Lar e Família. Programa da nossa família para a sua família. A gente se vê. Tchau.